Bom dia! A nossa aula de hoje é História. Vocês poderão estar acompanhando pelo livro na página 298. O assunto: Origens da Humanidade. A evolução dos seres humanos. O ser humano atual surgiu de um longo processo evolutivo, no qual os seres vivos foram adquirindo características cada vez mais complexas, até atingirmos aquelas que são mais próximas das que temos hoje. A teoria científica mais aceita pelos pesquisadores para explicar a origem e o desenvolvimento dos seres humanos no planeta Terra ao longo do século é a evolucionista. Temos uma imagem aí da evolução do ser humano, do primata até o homem. A origem do homem. A história busca entender e dar respostas sobre a origem do homem. O criacionismo, uma teoria religiosa, justifica a origem do homem pela criação divina. A história de Adão é uma criação divina. Adão nasceu do pó e Eva da costela de Adão. Então, o criacionismo justifica essa origem. Segunda, já o evolucionismo, uma teoria científica, justifica a origem do homem através da evolução de um ancestral em comum. Aí temos uma imagem aí que representa essa comparação entre os ancestrais, o homem e o primata. África, berço da humanidade. A África é chamada de berço da humanidade, pois o processo da evolução dos seres humanos ocorreu no continente africano. Segundo os estudos, isso estaria relacionado às dinâmicas climáticas do continente africano. Por causa do processo de desertificação que atingiu as florestas tropicais na África, os primatas bípedes que andavam sobre duas pernas foram favorecidos pelo novo ambiente e transmitiram suas características aos descendentes. Aí temos aí uma imagem do continente africano. África, berço da humanidade. Temos uma imagem representando esse título. Há cerca de 20 milhões de anos surgiram os primeiros hominídeos. Abandonaram a floresta e adaptaram-se à vida na savana. Seu corpo modificou-se, mão e o crânio, para poder sobreviver. De acordo com pesquisas atuais, há cerca de 70 milhões de anos, desenvolveu-se na África um grupo dos primatas. Ao longo do processo de evolução, parte desses seres vivos adquiriram características específicas que os modificaram dos demais primatas, como o cérebro, capaz de desenvolver raciocínio lógico, e o modo ereto de andar sobre duas pernas, formando então um grupo dos hominídeos. Charles Darwin, 1809 a 1882, naturalista inglês, desenvolveu uma teoria evolutiva que é a base da moderna teoria sintética, a teoria da seleção natural. Vamos ver o que Charles Darwin diz. Os organismos mais bem adaptados aos meios têm maiores chances de sobrevivência do que os menores adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aqueles ambientes. Darwin analisou entre das seleções natural os bicos de pássaros de diferentes regiões. Ele percebeu que, dependendo da localização geográfica, os pássaros apresentavam diferenciações que os tornavam mais adaptados ao ambiente onde viviam.
Ao longo dos anos, a ideia de Darwin foram aperfeiçoadas por outros cientistas, principalmente com os estudos relacionados à genética. A gravura do século XIX com o estudo de Darwin sobre o formato do bico dos pássaros. Aí temos aí a imagem de vários formatos de bico dos pássaros. E junto com esses slides, vai acompanhando aí uma atividade de história para que vocês possam ou imprimir ou copiar no caderno, tá? E aí vai as questões que vocês podem estar respondendo de acordo com o que foi estudado pelos slides. São perguntas relacionadas ao estudo. Bom, aqui a gente encerra a nossa aula, já tem atividade que vocês já podem estar respondendo. E até a próxima aula.